Então, os discípulos estavam preocupados, porque era uma multidão muito grande, e eles falavam, não, vocês vão incomodar Jesus. Não venham para cá. E vocês estão trazendo crianças? Jesus não quer crianças perto dele. Por que que os discípulos foram falar isso? Jesus não quer crianças perto dele. Quem que estava ouvindo? Jesus. Jesus estava ouvindo o que os discípulos estavam fazendo. Jesus ouvia os discípulos mandarem as mamães embora. Vão embora, não incomodem Jesus. Jesus está trabalhando, Jesus está pregando. Jesus não quer as crianças perto dele. Jesus não quer atrapalhação na pregação dele. Jesus ouviu tudo isso os discípulos falarem. E ele parou a pregação dele quando os discípulos falaram que Jesus não quer as crianças perto. Jesus parou de falar, virou para aquela multidão que estava vindo com as mamães e as crianças e falou, não façam isso. Não falem que eu não gosto de criança, porque eu gosto de criança. E eu gosto muito mais das crianças do que todos vocês. E Jesus falou assim para os discípulos, as crianças, é delas que é o reino dos céus. Eu estou preparando aquele céu maravilhoso, aquelas casas de ouro, é para as crianças, porque elas têm o coraçãozinho puro, elas têm o amor de Jesus no coraçãozinho delas, elas não têm raiva das pessoas, elas não têm ódio das pessoas, elas não querem se vingar das pessoas, elas amam o próximo. Então vocês, Jesus falando para os discípulos, vocês meus discípulos, se não forem igual às crianças com o coração puro, vocês não irão para o céu. Então deixem as crianças virem até mim. Deixe as crianças virem até mim, porque delas é o reino dos céus. Aí os discípulos ficaram assustados. Saíram de perto e veio toda aquela multidão perto de Jesus. Todas as mamães puderam trazer os seus filhinhos, colocar os filhinhos no colo de Jesus. Jesus abraçava, Jesus beijava, Jesus colocava a mão na cabecinha delas e fazia uma oração abençoando elas. Então Jesus disse o quê? Que os adultos deveriam se tornar como crianças para poderem ir para o céu. Por que isso? Porque os adultos têm coisa ruim dentro do coração. Os adultos têm inveja, os adultos falam mal, os adultos têm raiva. E as crianças não. Por mais que uma criança brigue com a outra, daqui a pouco ela já está juntinho brincando, porque ela tem o coraçãozinho puro. E Jesus falou que é das crianças o reino dos céus. Então nós, crianças, temos que saber isso. Que Jesus ama cada uma de vocês, muito, muito mesmo, porque vocês têm o coraçãozinho puro. E nós devemos ir crescendo, que eu sei que vocês vão crescer, ficar jovens, ficar adultos, mas o nosso coraçãozinho não pode mudar. O nosso coraçãozinho tem que continuar puro, tem que continuar sem rancor lá dentro, tem que continuar sem raiva das pessoas, tem que ter amor pelo próximo, amor por Jesus, amor pelos animais. Aí sim Jesus vai continuar sendo nosso amigo, tá? Então, de quem que é o reino dos céus? Das crianças, porque as crianças têm o coraçãozinho puro. E Jesus ama muito, muito as crianças. E ele fala na Bíblia, deixai vir a mim as crianças, porque eu as amo e é dela que é o reino dos céus, tá bom? Essa é a historinha de hoje. E eu quero que vocês façam o seguinte, lá no site, a prof vai colocar um vídeo sobre essa historinha, tá? Das mamães indo ver Jesus, de Jesus chamando elas perto dele, chamando as crianças, Jesus dando aquela bronca nos discípulos, né? Para eles não falarem assim com as crianças. E tem um versinho para a gente decorar. Decorem o versinho que fala que é das crianças o reino dos céus, que Jesus ama muito as crianças, tá? Então decorem o versinho, a prof vai colocar lá no site. Essa historinha para vocês lerem é um filminho, tá? De Jesus que ama as crianças, deixem a mim vir as crianças, Jesus dizendo isso, né? E como atividade nós temos um desenho que mostra Jesus
lá na cidade onde ele estava em cima no morro, né? E as crianças sentadas em volta dele, uma criança no colo, porque Jesus amava que as crianças ficassem em volta dele. Jesus amava as crianças e ama ainda. Então, todas as crianças que forem até Jesus, ele sempre vai ter um abraço gostoso, um sorriso para essas crianças, um beijo e está preparando para nós o quê? Um céu maravilhoso. Bom, então vejam o vídeo que a prof vai colocar lá no site com essa historinha e façam a atividade. É uma pintura, podem usar canetinha, podem usar lápis de cor, podem usar giz de cera, tá bom? Nessa pintura, então, quem não puder imprimir, corre lá que a tia Marluce vai dar um jeitinho de arrumar para vocês essa impressão, tá bom? Beijo para vocês e não se esqueçam. Jesus ama muito as crianças iguais a você, tá bom? Bom fim de semana para vocês, fiquem com Deus, se cuidem e não se esqueçam que Jesus é o nosso melhor amigo e está sempre ao nosso lado, só depende de nós pedirmos para Ele, porque Ele ama muito as crianças. Beijo!